Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é novidades da diretriz brasileira sobre diagnóstico do diabetes e do pré-diabetes. Um tema que está movimentando muito o mundo da endocrinologia recentemente é justamente a mudança nos critérios diagnósticos para diabetes e pré-diabetes. E assim, é um burburinho aí, uma movimentação que tem uma razão para acontecer, porque a última vez que houve alguma mudança nesses critérios foi há mais de uma década, né? Uhum. E a gente está falando sobre diagnóstico de uma doença extremamente prevalente e cuja prevalência tem uma tendência aí de aumentar nos próximos anos, que está associada a várias complicações, alta morbidade e alta mortalidade. Geralmente, os exames que são utilizados para diagnóstico de pré-diabetes e diabetes são glicemia de jejum, hemoglobina glicada, teste oral de tolerância à glicose, podendo também ser considerado a glicemia ao acaso associado a sintomas. Vamos começar falando sobre o que estava vigente até o início desse ano 2024, né? Quais eram os critérios tradicionais para diagnóstico de diabetes? Então, glicemia de jejum maior ou igual a 126, hemoglobina glicada, desde que pelo método adequado e certificado, maior ou igual a 6,5, glicemia 2 horas após TOTG, que é com glicose 75 gramas por via oral, maior ou igual que 200, né? Ou, como você falou, uma glicemia ao acaso maior que 200 na presença de sintomas. Lembrando que é preciso você ter a repetição, né? Então, é 2 glicemias, 2 glicadas, ou na mesma amostra, uma glicemia maior ou igual a 126 com uma glicada maior ou igual a 6,5. Então, esses são os critérios clássicos. Não mudou, esse critério de não mudar. Esses critérios, eles continuam. E para o pré-diabetes, você teria a glicemia de jejum entre 100 e 125, a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4, e a glicemia 2 horas após o TOTG entre 140 e 199. Eles persistem, eles também não mudaram. Maravilha. Lembrando que para o pré-diabetes não há necessidade de repetição. Isso. Apenas um desses exames alterados, a gente já pode fechar diagnóstico de pré-diabetes. Exato. Muito bem, então isso é o que a gente sempre aprendeu e a gente sempre ensinou desde que o Endocrino Papers começou a existir. E qual é, então, o critério novo, né? E de onde partiu essa recomendação nova? A gente tem uma recomendação da IDF do início desse ano de incorporar a glicemia de 1 hora no TOTG, não é isso, Luciano? A história da glicemia do TOTG de 1 hora, assim, o TOTG é um exame extremamente chato de fazer, né? Quem já teve a oportunidade de fazer alguma vez na vida, eu nunca fiz, mas já acompanhei minha esposa fazendo. Eu também. Exato, aí você fica ali de castigo, com a veia puncionada, o líquido é ruim, tem gente que fica nauseado, enjoado, tem gente que não tolera. Então, assim, a inclusão dessa 1 hora não vai atrapalhar muito a logística do exame, porque a pessoa já está lá mesmo, já vai ter que esperar as 2 horas e vai fazer com 1 hora. Inclusive, né, a gente até usa isso na gestante, já usava isso na gestante quando a gente vai fazer o rastreio de diabetes gestacional. O pessoal da IDF fez estudos e viu, assim, não tem nenhum estudo prospectivo com essa mudança desse ponto de corte, né? Mas ele viu que essa glicemia de 1 hora em níveis mais elevados, ela teria uma correlação com a evolução para diabetes tipo 2. Então, assim, na verdade, o que existe é uma associação, né? Acho que até antes de a gente falar sobre isso, a gente teria que colocar aquela situação que quando você vai pedir o TOTG, não é porque mudou o critério do TOTG que você vai sair pedindo TOTG para todo mundo por aí, não. Basicamente é a mesma coisa, né? De quando pedir. Quando você fizer o exame de rastreio ali inicial, que foi jejum e hemoglobina glicada, e caiu numa faixa de pré-diabetes. Então, o TOTG é quase uma confirmação ou não do pré-diabetes, né? Você diz, o pré-diabetes não precisa confirmar. Mas se tiver pré-diabetes, é recomendado fazer o TOTG. Que é para ver se você não está deixando o diagnóstico de diabetes passar despercebido. Porque pode ser que você faça o TOTG e no final não era pré-diabetes. Exatamente. Aí o que eles viram foi essa questão dessa glicemia de 1 hora com uma correlação maior com o diagnóstico. E aí posterior. o ponto de corte seria 209. Isso. Né? A partir de 155 a 208, pré-diabetes, e a partir dos 209 ou mais alto, seria diabetes. Mais um número para decorar. E esses pontos de corte, antes que o pessoal reclame, que fica ali muito no limite e tal, é porque a gente usa miligrama por decilitro, o pessoal usa milimol. Então, assim, quando o sistema internacional muda para miligrama, aí fica esses números muito
quebradinho, 209, né? Que foi 155, a média lá, vista no estudo. Exato. Que validaram o uso. Interessante que apesar de ser 1 hora antes daquela de 2 horas, a diferença não é tão grande, né? De Não. 209 para 200. E outra 140 para 155, o mínimo. É. Bem, quando nós começamos a divulgar esses critérios novos nas nossas redes sociais, começaram a aparecer comentários de que, isso tudo é patrocinado pela indústria para dar mais Exato. diagnóstico de diabetes e vender mais medicamento. Eu li dezenas desses comentários. Mas qual é, de fato, a justificativa para utilizar essa glicemia de 1 hora agora, adicionar isso como uma possibilidade de critério, né? Seria realmente para diagnosticar mais e vender mais medicamento? Não, para vender mais medicamento não, né? Mas, assim, a gente está falando aqui de rastreio de diabetes, que é uma doença extremamente prevalente, que você disse que está aumentando. Então é importante que o exame seja cada vez mais acurado para não deixar pacientes com o diagnóstico de diabetes passar despercebido. Né? E realmente, assim, comparando 1 hora com 2 horas, o que alguns estudos mostraram é que com 1 hora você vai dar mais diagnóstico de diabetes e de pré-diabetes do que com o de 2 horas. Então, o objetivo é realmente talvez encontrar mais pacientes que não receberiam esse diagnóstico naquele momento. Identificar numa fase mais precoce. Isso. Identificar numa fase mais precoce. Porque identificando numa fase mais precoce, eu vou agir de forma mais precoce. E agir de uma forma mais precoce não significa não necessariamente passar medicamento. Né? Tem toda a questão além de você, do mudança de estilo de vida, que por mais que a gente vá dizer, não, mas todo mundo já tem que estar mudando de estilo de vida, mas a gente sabe que na realidade tem gente que só vai engajar quando tiver ali o diagnóstico, né? Então você precisa fazer a avaliação. Ele traz... Não, diga, pode dizer. Ele traz uma observação de que essa glicemia de 1 hora, ela consegue detectar o diabetes 1 ano antes do critério de 2 horas. Isso, e aí a gente tem que pensar novamente que a gente está vivendo esse excesso de exame de solicitação. Você não vai pedir glicemia, a gente já falou do critério para pedir o TOTG, e você não vai pedir nem glicemia de jejum, para sair pedindo para todo mundo. Daqui a pouco, né? Acho que o Icaro vai perguntar aí a gente. Então, assim, você tem que ter um critério mínimo para começar um rastreio de diabetes, né? Então, assim, todo mundo fica falando, não, sai testando todo, mas não é para testar todo mundo. Então, a mesma coisa, um diagnóstico mais precoce indica modificação de estilo de vida, indica uma dieta talvez mais restritiva, indica você tentar fazer um controle melhor do peso. Um rastreio mais precoce, complicações microvasculares, que se você não diagnosticar, demorasse muito a diagnosticar, poder não ter mais como você intervir. A gente cansa de ver essa situação da inércia terapêutica, de às vezes você dizer, o paciente está fora da meta, está com a glicemia fora e demora 3 anos para você começar um tratamento, demora 7 anos para colocar uma segunda droga. Então isso aí a gente vê sempre e não acho que você tem que... Não é botar mais remédio, é tratar adequadamente. É dar mais diagnóstico quem precisa ser diagnosticado. Isso. Até porque a gente sabe que diabetes tipo 2 tem um atraso no diagnóstico. Né? Então, por mais que a gente tenha esses critérios diagnósticos clássicos, eles não são perfeitos. Porque ele ainda deixa passar muito paciente também, porque o rastreio talvez não seja feito da forma adequada, em quem deve ser feito. Né? Então, quando o diabetes tipo 2 vai ser diagnosticado, a gente já perdeu um tempo aí. Às vezes, os pacientes já chegam pra gente com complicações microvasculares. Por isso que a gente precisa, sempre no diagnóstico, fazer o rastreio das complicações. E tem aquela história do efeito legado, né? Memória metabólica. Se eu identifico esse paciente numa fase tão precoce da doença, eu consigo fazer uma intervenção. Daqui a 10 anos, pode ser que esse paciente, na realidade, esteja usando menos medicamentos do que ele usaria se ele fosse diagnosticado mais tardiamente. Talvez o raciocínio seja o inverso. Diagnosticar mais precoce não é usar mais remédio, talvez é usar menos, porque eu vou intervir mais cedo. Esse paciente vai ter menos complicações, e menos complicações é igual a menos remédio. Perfeito. Outra coisa também que a diretriz cita é que seria mais prático usar 1 hora com 2 horas, no sentido de que... Porque ela coloca que 1 hora deve ser preferível a 2 horas. Eles colocam como uma substituição. Uma substituição, porque aí você não precisaria dosar a glicemia 2 horas após. Então, seria menos tempo no laboratório e, do ponto de vista de custo, um exame a menos. Mas aí, assim, ela coloca como uma possível substituição, mas ela não recomenda claramente que é para você só fazer o de 1 hora e interromper o teste, né? Assim, a gente não tem... Deixa eu entender, assim, ela não diz, não faz, mas ele diz que o de 1 hora seria preferível a 2 horas. Assim, eu já tive paciente que veio com pré-diabetes, eu pedi TOTG e ele voltou na consulta mais de uma vez, que não fez porque não teve tempo, porque tem que ficar 2 horas no laboratório, sabe? Então, isso é um relato que acontece. Talvez realmente fique mais prático. Talvez valha uma alternativa, né? Fique mais prático. Bem, a gente sabe que esses testes têm suas vantagens e desvantagens, né?
glicada, TOTG. Acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre as limitações de cada um deles, porque às vezes, dependendo do paciente, o método que será utilizado para diagnóstico ou os métodos que serão utilizados deverão ser individualizados, né, Eric? Isso, inclusive, o Luciano já falou das desvantagens do TOTG, né? O Luciano já detonou o TOTG. A glicada, a gente sabe que não é qualquer glicada, que depende do teste, tem que ser um teste certificado. Isso. Não é, às vezes a gente vê assim, glicada troquiônica, né? Quem nunca viu esse método troca, mas aquilo ali não é o adequado. Além de que a glicada pode sofrer interferências também. Tem pacientes com anemia, pacientes de uso de eritropoetina, pacientes com hemoglobinopatias, com hemorragia, são pacientes que podem ter interferência ali na avaliação, aquela glicada não ser real. Então ela sofre interferência, não é um exame perfeito, longe disso. Isso. E o próprio TOTG, além de assim, a realização dele ser desconfortável de fato, ele tem cuidados que começam antes do exame. O paciente tem que ter ali, nos dias que antecedem o exame, uma dieta com pelo menos 150 gramas de carboidrato. Então, cuidado, porque muitos pacientes têm aquela ideia de, quase todos, próximo ao exame eu vou fazer uma dieta rigorosa aqui, e o efeito pode ser contrário ao desejado. Tem um artigo bem interessante que fala sobre um estudante de medicina que ia fazer um TOTG e veio como critério de diabetes. Era uma menina magra, saudável, sem história de diabetes. E aí, quando foram ver, ela fez uma dieta bem restritiva, tipo low carb antes do exame. E isso, na verdade, fez com que o pâncreas tivesse uma resposta deficitária na hora do TOTG, né? Não produziu insulina suficiente. Porque ela fez hiperglicemia. O pâncreas, né? Deu uma. Vou dar um descanso. Daqui o pâncreas estava descansando demais, não acordou na hora que deveria. Se eu não me engano, o termo que ele usava era de hunger diabetes, algo assim. Então, o pâncreas estava meio que destreinado, né? Esses dias. E eu acho que na prática também não acontece. A sua glicose deu um pouco alta aqui, não foi nível de diabetes, mas a gente vai precisar fazer um TOTG. Aqui o paciente, às vezes, ali já vai começar a dieta dele restrita antes de você orientar qualquer coisa. Mas se for para fazer o exame normal, glicemia de jejum e a hemoglobina glicada entrega até essas situações, né? Mas assim, se for para o TOTG mesmo, é importante recomendar isso. Tem esse cuidado. Maravilha. Então a gente falou aqui sobre a principal mudança dessa diretriz brasileira, que é exatamente o novo critério para diagnóstico de diabetes e pré-diabetes, falando um pouquinho sobre as particularidades de cada um dos exames que são utilizados para essa finalidade, para esse diagnóstico. Mas quando a gente vai indicar o rastreio de diabetes, né? Alguma particularidade sobre a realização desse rastreio, a avaliação das características de risco dos nossos pacientes, a gente vai discutir isso ao longo desse podcast. Caso você queira conferir o conteúdo na íntegra, acesse a nossa plataforma de cursos Afia Endocrino Papers. A gente te espera lá.